motivo de alegria de estarmos aqui. Eu principalmente estar num lugar desse. Eu cresci aqui. Você vai ler um texto, que o texto assim fala, esse texto fala muito do meu coração, que é João 14, versículo 2. Na casa de meu pai eram muitas moradas. Se não fosse assim, não vou ter dito, pois vou preparar os lugares. Versículo 3, se não for, e se eu não for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa história reflete a vida do meu pai. Deus saiu lá do Ceará. Parece um milagre. Uma pessoa vir do Ceará para cá, para São Paulo, deixar a família, a esposa, 8 filhos lá, e vir aqui trabalhar como segurança, porteiro, ganhando o que ganhava naquela época, conseguir comprar um terreno, trazer a família de Ônibus para São Paulo, preparar um lugar aqui, e hoje com 81 anos está aqui diante da gente, andando, mas tem 60 anos. Glória. Jesus falou assim: eu vim para dar vida para ir com abundância. Mas para quê? Para aqueles que andam nos caminhos retos. Meu pai sempre foi exemplo para mim. Não só meu pai, como a minha mãe. Eu cresci aqui nessa escolinha. Eu vinha para cá, tá sério que eu vinha à força. 7 anos, 6 anos de idade, minha mãe pegava no meu olho e vinha. Eu não quero ir para a igreja hoje. Você vai para a igreja hoje. Eu não quero ir. Você vai. Vinha puxando ali até descer da rua de casa ali. No meio do caminho eu falava: não tem mais jeito. Tá bom, agora eu vou. Eu já estava meio caminho, não tinha como voltar atrás. 7 anos de idade. Tomei muito puxão de orelha aqui nessa igreja. Eu lembro de cada detalhe, gente. Isso, estou 48 anos hoje, fui há 40 anos atrás. O pastor Algueiro, o pastor Francisco Pereira. A última vez que eu cantei aqui, fui na igreja lá atrás. Eu cantei em louvor. Nunca esqueço daquele louvor que cantei. Eu cantava que eu era um soldadinho de Cristo Jesus. Enquanto eu era pequeno, enquanto minha mãe e meu pai pôde colocar nos caminhos que o Senhor colocava, para mim poder ir para a rua brincar um pouquinho, minha mãe pegava a vitrola. Você conhece a vitrola? Quem é você aí? Um disco assim, pendurado, minha mãe colocava um disco de vinil. E hoje eu vivo isso. Quando eu prego na minha igreja, onde eu congrego, alguns pastores da outra igreja que eu estava, eles me chamavam de bem maluco. Eles falavam assim: rapaz, você está pregando daqui a 100 anos, vai voltar e não tem voltado ainda. Para você ver como está lá fora para mim. Ninguém acredita mais naquilo que nós esperamos, aquele louvor que vocês fizeram. Ninguém espera mais. E alguns me chamam de louco. Quando eu falava de tribulação, de arrebatamento, eles falavam louco. Alguns pastores falavam isso para mim, para você ver como está o nível, às vezes, no caminho lá fora. Mas, às vezes, Deus nos prepara lugares para nós podermos ir, para que um evangelho, uma palavra, chegue de forma diferente. E minha mãe colocava aquele vinil lá, e adivinha qual era o vinil que ele colocava? A trombeta, o arrebatamento. Última trombeta. A última trombeta. Eu tinha uma raiva ouvindo aquele vinil tocar. Depois de 15 minutos eu estava com medo. Eu sentava assim no carro. Então acabava o virado, eu falava: mãe, quem foi? Vira o outro lado disso, mãe, vira o outro lado. Eu sentava lá para ouvir aquele vinil. Todas as histórias da Bíblia, minha mãe colocava eu para ouvir, não saía de casa. Essa é a mãe e o pai que devo agradecer a Deus. Como é que vocês tratam seus filhos? Às vezes na igreja que eu estou, aqui não, mas na igreja que eu estou, os filhos de alguns irmãos ficam com o celular para acalmar ele. Minha mãe não via, eu com orelha puxada. E hoje eu estou aqui porque graças a ela. Se talvez não fosse a orelha, não fosse o vinil, não fosse aquele louvor, eu não estaria aqui. Um evangelho rígido que valeu a pena para mim. Valeu a pena. E como meu pai, não tem como dar um exemplo desse. Uma pessoa que você não vê, que não deve em lugar nenhum. Um exemplo de caráter e ética. Não tem como eu falar outra coisa. Mas eu lembro do momento que eu vivi aqui nesse lugar. Momentos bons, únicos na minha vida. Agradeço ao meu pai por ter nos trazido do Ceará para cá. E ter crescido aqui nesse lugar. E vim outras vezes aqui nessa igreja, mas poucas vezes eu vim. A última vez que eu apareci na porta ali, o irmão estava pregando aqui, e eu acho que era o irmão... Esqueci, gente, a bateria fica aqui em cima. Um começou a falar aqui, e o outro começou a falar língua estranha ali em cima. E o outro começou a interpretar aqui. Sabe o que eu vi da porta? Eu dei a linha, eu fui embora, eu falei: o quê? Eu vou ficar aqui não. Não. Foi a última vez que Deus chamou eu novamente. Depois andei por vários caminhos, até 2002, mais ou menos 2003, Deus me levar, me trazer de volta. Mas graças ao meu pai e minha mãe, que eu estava lá no interior de São Paulo, eu ia morrer naquele local. Meu pai tinha acabado de vir na cirurgia, acho que Deus colocou no coração dele e minha mãe, e foram me buscar lá em Cosmorama. Sabe onde fica aí, gente? Nem quero saber. Longe. Eu ia morrer lá. Eu voltei para cá.
desviado. E quando eu estava lá, que eu tinha o rádio, que eu estava fazendo programação, eu dava programação gratuita para as igrejas, porque eu achava que eu devia para Deus, e muito. E muito. Ontem, o nosso pastor bateu muito na gente ontem, o pastor regional, que ele veio e falou da igreja, que a igreja está bonita, gastaram mais de 140 para fazer um reforma mais ou menos, 140 mil, uma reforma mais ou menos, e ele falou assim, vocês estão preocupados com isso? Deus não está nem aí para o que vocês fizeram aí. Quantas almas entrou aqui depois da reforma da igreja? A gente está preocupado com as almas, vocês estão perdendo tempo. O ponto ali embaixo eu passei, estava lotado de gente. Quantas vezes vocês foram ali embaixo chamar aquelas pessoas? Porque a volta de Jesus está próxima. E o que vocês estão fazendo aqui dentro? Qual é o fruto que vocês estão dando aqui dentro? E eu, quando eu estava na cidade lá, eu dava um programa gratuito para as igrejas, porque eu falava, eu vou pagar alguma coisa. E os pastores falavam, Sica, vamos lá na igreja, vamos lá. Eu ia mais ou menos, né? Tinha uma que eu ia, eu ficava quieto lá no fundo, quando começava um negócio a tocar no meu coração, eu saía pela porta do fundo, ninguém me via embora. Aí de vez em quando eu na assembleia lá, o pastor me chamava logo para sentar na frente, eu ficava, misericórdia. Aí começava o louvor, a pregação, quando vinha a pregação, meu irmão, eu dava um jeito de correr, porque alguma coisa mexia comigo, era o chamado de Deus, mas eu não queria ouvir o chamado de Deus. Mas há um tempo determinado para Deus. Mesmo que você corra para o que você quiser. Em 2003, um amigo meu, Cristiano Martins, que mora aqui, professor Cristiano, fui trabalhar de motoboy com ele. Graças ao meu irmão Reis, que chegou aí agora, ele me deu uma motinha para me trabalhar, tinha perdido tudo, deu uma única moto para pagar para ele. E o Cristiano me arrumou o serviço de motoboy. Eu fui trabalhar de motoboy, uma coisa que eu nunca quis, e Deus falou, você vai ficar lá, você vai trabalhar lá para você baixar a sua cabeça. Você está muito metido. Quando você vai fazer o que você não quer, lembra do filho pródigo? Vai comer bolotas para você aprender. E o Cristiano, incessantemente, toda segunda-feira me chamava para ir para a igreja. Toda segunda-feira, lá no Bispo Paulo Moura, essa palavra. Toda segunda-feira, gente. E eu não ia. Até um dia que Deus deu estratégia para ele. Eu falei assim, tá bom, eu vou lá hoje, porque eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E minha mãe fazia ouvir toda essa história da Bíblia. Eu conhecia tudo, gente. E o Cristiano insistiu, até que um dia eu fui. E aquele dia Deus mudou a minha história. Eu não consegui voltar para casa. O bispo Moura já morreu. Mas ele falou uma coisa no altar, ele falou assim, hoje Deus marcou na agenda, você vai perder o rumo de casa. E irmão, eu perdi o rumo, eu não consegui chegar em casa. Foi bonito aquilo lá. 40 minutos, meia hora de São Paulo, de Santo Amaro para Jacira, eu levei mais de uma hora, eu não conseguia, porque eu chorava. Os demônios são tudo um choro na igreja. O culto acabou, apagaram as luzes, eu sentava na cadeira, e as irmãs varrendo, eu não sabia, porque eu queria ficar lá dentro de novo. Eu não sabia, eu não queria ir embora. E quando eu falo isso, eu sinto isso novamente, eu sinto aquele fogo agora. Assim. Eu via minha moto, chorava no meio do caminho, a moto me olhava dentro dos outros, tinha que parar a moto, descer da moto, falava, que coisa é essa? E eu ficava agoniado. Eu lembro que eu cheguei em casa quase 1 hora da manhã, o culto acabou 11. Cheguei em casa, mãe estava na cozinha, desci, esse cara não vai jantar não, filho, vou não. Eu corri pro quarto. Fui orar e falar com Deus, eu sou um miserável. Aí chorei, dormi com a roupa do corpo do serviço. Acordei tão desesperado que eu perguntei na moto, nem tomei banho, fui trabalhar para chegar lá e perguntar para ele, Cristiano, quando é que tem culto de novo? Ele olhou para mim e falou, rapaz, você não roubou mulher. Eu falei, que mulher? Só pensa em mulher, esquece isso. Quando tem culto de novo, fiquei bravo com ele. Você parava para conversar. Tinha minha mãe como exemplo, meu pai como exemplo de casa. Mas quando Deus chama, Ele transforma. 40 anos atrás, eu estava acreditando ali, agora hoje eu estou aqui, agradeço a Deus, mais uma oportunidade que eu tive, depois de tanto tempo, ter a oportunidade de subir aqui. Né? Às vezes nós vamos para longe, porque às vezes Deus quer te usar lá. Outro dia eu peguei uma irmã, né? Trabalhava no aplicativo de Uber, agora Deus abençoe com a autoescola, quem foi de habitação, só me chamar no final. Amém? E a irmã entrou no carro e começou a falar da dificuldade dela, mas ela estava na igreja, e na igreja estava matando ela, porque a igreja falava que ela não podia mais isso, mais aquilo outro, mas ela tinha que calar, ela já era mulher do 3º casamento. E imagine se aquela mulher de Samaria tivesse entrado nessa igreja, os pastores matavam ela. Se a mulher tinha no 3º casamento, expulsaram a mulher da igreja, imagine se fosse a mulher de Samaria, o que aconteceria com ela dentro da igreja? Nem entrava, os pastores já batiam nela lá fora. Mas como é Jesus que opera dentro da igreja? Nós abraçamos todo mundo, a prostituta, o macumbeiro, o desviado, nós abraçamos todo mundo. Enquanto nós fazemos o meet de Cristo, nós sentimos o fogo dentro de casa. Deus opera dentro do nosso lar. E assim é uma casa abençoada. Hoje eu vejo meus parentes, meus irmãos aqui, o meu pai e minha mãe, mas isso é muito grato. Pastor Moisés, que cresceu dentro de casa, congreguei com ele muito tempo, a irmã Marta aí. Mas eu agradeço pela vida dele também. Ele me ajudou muito em momentos difíceis. Eu queria mais vezes poder repetir isso no altar diante dele e falar com ele. Queria estar no aniversário dele para falar o que ele fez.
Mas às vezes não dá o tempo, não dá o momento, às vezes. O meu pastor, às vezes, liberou hoje, porque eu falei do acontecido, o pastor liberou, mas ele não libera, não sei quem vai ministrar em algum lugar. O pastor, não, eu preciso de você aqui. Mas como eu fiquei ontem à tarde, fiquei hoje o dia inteiro lá, ele me liberou para eu poder estar aqui. Eu falei um momento, falei, meu pai, eu não sei até quando. E eu acho uma coisa bonita que o pastor fez no batismo na nossa igreja. Chamou os 15 batizados, que batizaram naquele dia, chamou a família dos 15 dentro da igreja. Chamou os 15, falou, vem cá todo mundo. E me colocou aqui os 15 e falou assim, ó, tá vendo lá? Seu pai, sua irmã, seu filho, tô vendo. Então, olha bem para o rosto dele. Olha só, irmão, que o pastor fez. Olha bem para o rosto deles. Olha bem. Vocês não são batizados não, né? Não, ninguém era batizado. Olha bem para o rosto deles. Olha bem para o rosto deles. O pastor falou, porque vai ser a última vez que vocês estão vendo seus parentes aqui. Eles estão batizados, vocês vão para o céu. Jesus voltar hoje, eles vão para o céu. E vocês não vão para o céu. Rapidinho, mas os 10 subiram para ser batizados, gente. Mas os 10 subiram para ser batizados. Então eu olho para o meu pai hoje, agradeço esse momento, porque pode ser um único. Lembro muito bem com o meu pai. Uma vez eu queria comprar bicicleta com 10, 11 anos. 12 anos eu tinha. Pai, eu quero comprar bicicleta. Meu pai falou, quando você começa a trabalhar, meu filho, você compra. E ele me ensinou a ser homem. Me ensinou a trabalhar por aquilo que você merece. E minha mãe, quantas vezes orava de madrugada, enquanto eu estava no mundão lá fora. Minha mãe estava de joelho. Eu chegava em casa de madrugada, minha mãe abria a porta, eu me assustava com minha mãe. Minha mãe sentava assim, se assava. Estava não, mãe, estava assim. Deus revelava tudo para mim, porque ela estava orando. E vocês têm orado pelos filhos? Não tem mais jeito, tem jeito sim, gente. Quando a gente coloca o joelho, levanta as mãos, Deus faz o resultado acontecer. Eu sou o milagre dos meus pais aqui. Eu sou o milagre. E agradeço a Deus pela minha família estar aqui também. É difícil, mas quando você ama, se apega a Jesus, as coisas mudam. Eu queria que a minha irmã Dalma estivesse aqui. Porque quando eu me converti, gente, eu começava a ler a Bíblia incessantemente, de madrugada, de noite. Eu ia trabalhar no motoboy, eu levava a Bíblia, a marmita, o guia e a bota, uma mochila cheia de coisas. Eu tinha que parar para ler, porque eu fiquei tão abismado de ser crente, que eu falei, tão gostoso. E eu ficava lendo de madrugada a Bíblia, lendo, e não entendia nada, pastor. Não entendia nada. Eu falava, Deus, por que eu não entendo? Aí Deus veio, quando eu fui dormir, Deus trouxe minha visão a minha irmã Dalma, que nós era brigado. E eu olhava, misericórdia, quando você perdoa ela, eu falo com você. Quando você perdoa ela, eu falei, não, Deus, ela é muito maldosa. Eu passava saia do quartinho, passando pelo corredor de casa, e às vezes encontrava ela e fechava a cara. E Deus falou de novo, quando você pedir perdão para ela, eu falo com você. Eu ia para um monte, ia para um lugar, mas sentia alguma coisa, falta de alguma coisa. Estou acabando já. E um dia eu passei por ela no corredor e falei para ela, bom dia. Ela falei, sabe o que você fala? Bom dia, caçamba. Bom dia. Com raiva, mas raiva. E no segundo dia foi a mesma coisa, no terceiro dia foi a coisa, no quarto dia, parece que a raiva passou, gente. Eu estava bom dia sorrindo para ela. Ela não falou, esse moleque tá doido. Eu lembro que uma das brigas nossas, eu joguei arroz todo dia, panela de arroz na cama dela. Não sei se minha mãe lembra disso. Né, Margarida bizarra, deve lembrar. Tanta raiva que era. Mas tudo aquilo eu fiz com ela, eu passei para ela um bom dia, mudou minha vida, mudou, parece que eu fiquei mais alegre, as coisas mudaram. E eu congregava na igreja ali aqui em cima. Daqui a pouco, quem foi congregar na igreja ali? A minha irmã. Porque eu aprendi a perdoar ela. É fácil quando a gente faz oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Perdoar como devedores? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar minha irmã? Isso mudou minha história. E agora eu fiz, meu irmão, agora eu vou para o céu. Porque antes eu estava indo para o inferno. Indo para a igreja e descendo para o inferno, por causa do ódio no coração. E o ódio machuca. Aleluia. Eu nunca aprendi com meu pai e minha mãe nunca falava das irmãs, nunca falava nada que acontecia. Nem meu pai ficava falando. Meu pai falava, isso é assunto, deixa para lá. Vamos olhar para frente. Meu pai sempre assim. Esquece o passado lá atrás, vamos olhar para frente, vamos olhar. O que dá lá frente é melhor para nós do que o que passou lá atrás. Recebimento, faz isso. Deus muda. Igual aquela mulher Samaria. Ela é grande, hein? Tênis. E ela é crente. Quando o Messias vier, ela estava esperando o Messias, mas não tinha mudado ainda. Amém. Puxa, eu falo só. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus. Não sei quanto mais eu posso ver meu pai aqui de novo. Pela honra dele. Desde o pastor Francisco, meu pai.
Ele e o Reis ali, em Tiago, com o pastor Pereira, o pastor Francisco Pereira, assim para baixo com a variante velha, na obra do Senhor. 81 anos com saúde é porque ele plantou lá atrás, fez algo pela obra do Senhor. Você quer ter vida saudável? Faz algo pela obra. Amém?